Esse é um ano muito especial de louvor e celebração. Muitas bênçãos Deus já nos derramou. Obrigado, Pai, por tão grande amor. 50 anos se passarão e a vitória Deus já declarou. Com júbilos rendemos glórias, é a Igreja do Senhor. Eu sou Erasmo Vieira, atualmente pastor da Igreja Batista Morada de Camburi. Tive o privilégio de ser o pastor da Igreja Monte Sinai por quase 2 anos, entre 1974 e 1975. É um privilégio para mim estar participando dos 50 anos desta amada igreja. Quando tive o privilégio de pastorear Monte Sinai, eu cheguei num tempo muito difícil, porque o grande líder, pastor João Moreira, tinha acabado de falecer, basicamente, e eu cheguei para substituí-lo. E não é fácil substituir um grande guerreiro que gastou a sua vida, que deu tudo que tinha. E eu vim para ser pastor interino e aqui passei quase 2 anos de intenso ministério, de muita alegria com todos os irmãos, ainda naquele auditório com 366 colunas bem no meio, que a gente não enxergava bem as pessoas. Eu estou muito contente porque hoje eu vejo um templo tão lindo, tão maravilhoso, em que os irmãos estão reunidos para a graça de Deus. Quando esta igreja completa 50 anos, é do meu coração que expresso os votos das maiores e mais importantes bênçãos para os irmãos. Vivam nos propósitos de Deus, meus irmãos e minhas irmãs. Coloquem na sua vida o Senhor Deus como exclusivo. E acima de tudo, como o apóstolo Paulo diz, que o grande privilégio, a grande meta de sua missão seja terminar a obra que o Senhor Deus deu a vocês para concluir, que é de transmitir a mensagem do Evangelho a todas as pessoas que aqui residem e nos bairros vizinhos, para que possamos ter muita salvação e assim a nossa cidade possa ficar bem diferente do que é, para a glória e para a honra de Deus. Os irmãos desta igreja são muito queridos e no meu coração vai a lembrança daquele jovem pastor bem cabeludo, como está aí na fotografia, que não sei se embeleza a área dos pastores, as fotografias dos pastores, mas para mim foi um privilégio muito grande ter passado esses 2 anos com os irmãos. Que o Senhor abençoe a todos, que o Senhor guarde a todos e, acima de tudo, que o Senhor dê a todos os irmãos a direção da vontade de Deus para as suas vidas. É esse o meu desejo. Com um abraço a todos, de sinceros parabéns por 50 anos de vida como igreja. Deus abençoe a todos. Pastor Walter da Silva Gomes, pastor da Primeira Igreja Batista em Marechal Hermes, de 29 de setembro de 1984 até 30 de setembro de 2013. Fui pastor da Igreja Batista Monte Sinai, de 27 de dezembro de 1975 até 15 de setembro de 1984. Foi um ministério muito abençoado. Deus nos deu centenas de vidas que aceitaram a Cristo ali, através da pregação do Evangelho. Uma das grandes vitórias ali em Monte Sinai foi a organização da Igreja Batista em Joana d'Arc, ocorrida em março de 1983, com cerca de 42 membros. Uma das grandes realizações no ministério da Igreja Batista Monte Sinai foi o início da construção do atual templo da igreja, um templo majestoso, amplo, conjugado com a área de educação cristã, né? Ali nós enfrentamos uma batalha muito grande para reaver aquele terreno, para conseguir executar realmente aquela obra. Mas Deus nos deu a vitória, e quando eu deixei o pastorado em 15 de setembro de 1984, nós já estávamos nos reunindo naquele templo tão magnífico que está ali para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Ao concluir esta
minha palavra, eu quero mais uma vez manifestar a minha gratidão a Deus por ter pastoreado uma igreja de quem eu tenho profunda saudade e gratidão por tudo aquilo que ali nos foi permitido realizar. Quero agradecer a atual membresia da igreja, ao seu pastor, o pastor Celso Varejão, pela consideração, pelo respeito e que tem tido para com a minha pessoa. Estou certo de que Deus tem ainda grandes projetos, grandes realizações para a Igreja Batista Monte Sinai, e Ele certamente fará acontecer na vida dessa igreja, na vida da sua membresia, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Romanos 11, 36. Estamos aqui para adorar, para o Senhor servir, que a paz de Deus em nós possamos ouvir do Senhor a voz. 50 anos se passarão e a vitória Deus já declarou. Com júbilos rendemos glória. Pastor Paulo Florencio e Silva, pastoreei a Igreja Batista Monte Sinai nos anos de 85 a 92. Minha família, que veio junto comigo, lógico, a Dona Ana, a Ana Paula mais velha, o Emerson e a Aline. Atualmente eu estou no bairro Santa Teresa e Vitória, já completando 21 anos de ministério aqui, graças a Deus. Pois bem, Monte Sinai para mim é a história do primeiro, né? Eu sempre digo, todo primeiro ano é primeiro ano sempre. No seminário do Sul sempre era criticado, primeiro ano burro. Tinha umas ideias assim, porque primeiro ano é primeiro ano, a gente está no aprendizado. Primeiro ministério, só tem 2, né? Lá em Monte Sinai, 7 anos e 21 completando aqui em Santa Teresa. Mas de igreja não, desde os 15 anos de idade. Agora chegar em Monte Sinai, aquela igreja com a capacidade enorme, uma juventude que tinha 110 jovens, porque era jovem casado com jovens solteiros. A potência de Monte Sinai era fantástica. E eu encontrei lá uma disposição artística enorme. Havia uma vocação, aquela juventude que tinha lá para o teatro. Isso marcou muito a minha vida e marcou a própria vida da igreja. Outra coisa era que eu gostava, é incrível esse negócio, eu conto isso, o pessoal acha graça. O culto de quinta-feira, eu ia de terno e gravata, porque a igreja estava quase toda no culto de quinta-feira, não sei como anda as coisas, mas é aquele período efervescente, eu tive esse privilégio de pegar esse período efervescente. E depois eu achava que eu tinha que estar em todo canto. Isso me custou também um aprendizado, porque eu estava além do que eu tinha que fazer. Um dia até aconteceu um fato interessante. O cano estourou no telhado e é muito alto, e eu pedi, Roger, tem que consertar que a vizinha lá é meia brava. E ele então me amarrou uma corda pelo meio, me segurou, subi pelo telhado, um sol de 40 graus, e eu pensei assim, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Eu estava consertando um cano. Então a característica do Ministério Monte Sinai, assim, os irmãos me deram muita cobertura. A juventude comandava. Era tudo que eu precisava, a força da juventude. Porque sempre os velhos não estão muito preparados para as novidades, não. E assim a gente avançou com a construção da quadra, um projeto lindo que o pastor Walter tinha preparado, a gente pôde continuar. Então foi um período muito rico para nós. E eu fico agradecido a Deus por ser parte desse legado que Deus mesmo construiu e tem construído Monte Sinai. A seu tempo, cada um com certeza está cumprindo aquilo que Deus determinou para fazer. É isso. E eu fico feliz por ser parte agora desse memorial. E fico agradecido também. Pastor Adson Caio Magalhães Sintra. Tive o privilégio de ser pastor da Igreja Batista Monte Sinai, de 1992 até o ano de 2006. Durante este período,
nós tivemos a oportunidade de não somente conhecer a igreja e a comunidade, mas de exercer a nossa missão como igreja no seio dessa comunidade, pregando o Evangelho de Cristo Jesus, levando o conforto da Palavra de Deus aos corações daqueles que estão necessitados de Jesus. E especialmente neste período nós tivemos também a oportunidade de expandir a atividade da igreja na organização de frentes missionárias que posteriormente foram organizadas em igreja. No que tange às aquisições da igreja, nós tivemos a oportunidade de também comprar o prédio ao lado da igreja, que funcionou por algum tempo como a casa pastoral. Eu agradeço a Deus a oportunidade de ter sido chamado para o ministério. Já são 50 anos de trabalho e agradeço a Deus o privilégio de ter sido pastor da Igreja Batista Monte Sinai. Igreja que ama o seu pastor, igreja que coopera com a atividade pastoral, igreja que tem buscado, através do testemunho cristão, levar a mensagem do Evangelho às pessoas que nos rodeiam e também através da obra de missões nacionais, estaduais e mundiais. Muito obrigado, Igreja Batista Monte Sinai, por estes anos em que pudemos trabalhar juntos. Eu sou o pastor Osias Lima Ribeiro, pastor da Primeira Igreja Batista em Laranjeiras, na Serra, e tive o privilégio de pastorear a Igreja Batista Monte Sinai no período de 2007 a 2010. Pastorear a Igreja Batista Monte Sinai foi uma experiência maravilhosa. Eu cresci muito como ministro e pude também trabalhar com pessoas com a visão de Deus, com um projeto, com um propósito de crescimento do reino. Eu acredito que a Igreja Monte Sinai, ela está num lugar estratégico, que foi plantada por Deus para propósitos grandiosos. E eu creio que, caminhando na vontade do Senhor, a Igreja Batista Monte Sinai será um grande exemplo de uma igreja que cresce, frutifica e que ganha comunidade para Jesus. Por isso, eu quero parabenizar a Igreja Batista Monte Sinai pelos seus 50 anos de organização. Que Deus possa abençoar abundantemente a vida de cada um dos seus membros e que ela possa efetivamente ser uma agência proclamadora do reino de Deus, não somente aí na região do bairro da Penha, mas também na Grande Vitória, no Espírito Santo e no mundo, impactando vidas. Parabéns ao meu querido amigo pastor Celso Varejão. Que Deus possa dar-lhe sabedoria para conduzir esse rebanho dentro da visão que Deus tem colocado no seu coração. Que Deus possa abençoá-los abundantemente. Um abraço a todos vocês. Boa noite, irmãos, irmãs, amigos. Eu sou o Celso Varejão Nascimento, pastor da Igreja Batista Monte Sinai. É com muita alegria que nós estamos nos dirigindo a vocês nesse dia, quando nós estamos completando 50 anos como igreja aqui nessa localidade. Os irmãos que já estão desde o início dessa programação puderam presenciar o depoimento de vários pastores, amigos, irmãos queridos que nos antecederam nesse ministério. Um ministério com muitas vitórias, um ministério com grandes conquistas e também tenho certeza que um ministério com muitas dificuldades. Mas nós podemos dizer com alegria hoje, até aqui nos ajudou o Senhor. E nos cabe, queridos, a partir de agora, desse cinquentenário, começarmos a pensar nos próximos 50 anos, de como será a nossa história, dos desafios que temos hoje como comunidade, como igreja, como servos, como membros individualmente desse corpo de Cristo. Nós temos grandes desafios para esse tempo. Deus nos tem chamado e nos tem colocado numa comunidade que depende do clarear da igreja, depende da vida da igreja. Uma comunidade que precisa de Jesus, uma comunidade que, assim como nós um dia fizemos, precisa se render aos pés do Senhor. E Deus conta conosco, irmãos.
A história nos remete para grandes feitos e grandes realizações. Mas esses grandes feitos e essas grandes realizações nos remetem para uma responsabilidade, que é de dar continuidade a isso. Nós temos hoje a nossa casa pastoral, que agora é o projeto social da igreja, e o nosso desafio é criarmos alternativas para que as pessoas desçam do morro e participem conosco, quer seja de curso de corte de cabelo, de manicure, quer seja no reforço escolar, quer seja na alfabetização, quer seja nos estudos, nos cortes de tecido, nas pinturas. Nós temos muitas coisas para fazer. Mas a igreja também tem a responsabilidade, queridos, de subir o morro e de levar a paz. E essa tem sido a nossa mensagem desde que aqui chegamos. Nós temos a responsabilidade de anunciar a paz de Cristo. E nós contamos com a igreja, irmãos, a igreja desse tempo. A igreja que Deus tem colocado aqui nesse tempo. E essa igreja sou eu, essa igreja é você, essa igreja somos nós. Como seu pastor, no dia de hoje, o dia que nós estamos comemorando os 50 anos, eu quero te desafiar a continuar escrevendo a história. Uma história que com certeza não vai ser muito mais fácil do que foi a história até hoje, mas uma história que continua contando com a presença de Jesus. E esse Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, esse Jesus, que é o Senhor da igreja, que Ele mesmo continue nos conduzindo, que Ele continue nos dando a visão, a orientação, os projetos, as estratégias, para que o Seu nome continue sendo glorificado no meio da igreja e que essa igreja que glorifica ao Senhor, essa igreja continue anunciando o Evangelho do Reino e que daqui a 50 anos, queridos, outros estejam assentados onde nós estamos, contando a nossa história e também sendo desafiados a construírem a sua própria história. Que Deus continue nos abençoando, que Ele mesmo nos dirija em tudo o que nós fizermos e que nós nunca percamos de vista que dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Esse é um ano muito especial de louvor e celebração. Muitas bênçãos Deus já nos derramou. Obrigado, Pai, por tão grande amor. 50 anos se passaram e a vitória Deus já declarou. Com júbilos rendemos glórias, é a igreja do Senhor. É tão bom estarmos aqui para adorar, para o Senhor servir. Que a paz de Deus em nós possamos ouvir do Senhor a voz. 50 anos se passaram e a vitória Deus já declarou. Com júbilos rendemos glórias, é a igreja do Senhor. Servos bons passaram por aqui, é momento então da igreja refletir e continuar com a proclamação do amor de Deus que traz a salvação. 50 anos se passaram e a vitória Deus já declarou. Com júbilos rendemos glórias, é a igreja do Senhor. Se passaram e a vitória Deus já declarou. Com júbilos rendemos
celebração. Esse é um ano de muito louvor. Esse é um ano de muita gratidão.